Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fluoxetina, o cloridrato de fluoxetina. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu tratamento, como que foi. Lembrando que eu não sou profissional da saúde, eu não tô indicando medicação nenhuma, tá? A minha recomendação é que você procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para ver se é necessário tomar medicação para o controle da ansiedade, para tratar a ansiedade, tá? Em muitos casos não é necessário, em outros casos são, mas só um médico para diagnosticar, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar como que foi o meu tratamento e como funcionou para mim, tá bom? Então o que eu tomava é esse daqui, ó, cloridrato de fluoxetina, 20 miligramas, tá bom? Eu fiz tratamento com ele 2 vezes, nas 2 vezes em que as crises de ansiedade se tornaram síndrome do pânico. Então, no meu primeiro tratamento foi assim. Eu tenho um vídeo aqui, o meu primeiro vídeo aqui do canal, tá? Falando sobre as crises de ansiedade bem resumidamente, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber os nossos vídeos e vamos lá pro vídeo, tá bom? Então vamos lá. No meu primeiro tratamento com a fluoxetina, primeiro eu comecei com fluoxetina e alprazolam. O alprazolam para as crises, né? E o fluoxetina de 20 miligramas. Hoje eu vou falar somente sobre o fluoxetina, tá bom? Então, assim, o fluoxetina é conhecido como Prozac, como a pílula da felicidade, né? Muita gente aí conhece, foi um dos primeiros antidepressivos lançado aí. E no meu caso, eu gostei muito de fazer o tratamento com ele porque me ajudou muito. Então, tanto que na segunda vez, quando eu voltei a ter crise, tive que voltar a fazer um tratamento com a fluoxetina, com um antidepressivo, eu optei pela fluoxetina, não quis testar um medicamento mais novo, porque eu me adaptei com ele da primeira vez e me adaptei também na segunda vez, tá? Então, no meu caso, foi o mais indicado para mim, tá bom? Mas eu vou contar como que foi os efeitos colaterais, como que foi todo o tratamento, tá bom? De uma forma bem resumida. Na primeira vez que eu fiz o tratamento com a fluoxetina, eu também comecei com a dosagem baixa de 20 miligramas, lembrando que a dosagem é só o seu médico que pode ali passar a quantidade certinha, tá bom? Então eu comecei com uma gramagem ali baixa e os primeiros dias os sintomas pioraram, tá? Assim, eu não tava conseguindo dormir, piorou, aí que eu não dormia mesmo. Eu senti uma inquietação, os sintomas pioraram muito nos 15 primeiros dias e o médico já tinha me alertado sobre isso, que era para mim ser forte e continuar tomando a medicação, mesmo que os sintomas piorassem, né? Então, assim, eu continuei tomando a medicação, assim, com muito apoio da família, porque minha vontade era de largar, porque com uma semana, com 2 dias, com 10 dias, eu não via diferença nenhuma, pelo contrário, tinha piorado. E é um sentimento tão ruim que você quer se livrar daquilo, né, o quanto antes. Então, assim, foi muito difícil continuar o tratamento mesmo não vendo resultado, mas eu fui firme, eu segui o que o médico falou, eu acreditei que iria dar certo, sabe? Eu tinha convicção de que eu iria ficar bem, que aquele tratamento era pro meu bem, sabe? Que é o que eu falo sempre, não adianta você fazer um tratamento e ficar falando que não vai dar certo, você tem que colocar na sua mente que vai dar certo. Sabe, eu orava, em cada vez que eu tomava, eu falava, Deus, abençoa, que esse remédio venha me fazer bem, que ele venha tratar minha ansiedade e me livrar dessas crises. Então eu confiei no médico e confiei que eu iria melhorar com essa medicação, né? Então, assim, os efeitos colaterais comigo foi o seguinte: dor de cabeça, uma dor de cabeça tremenda, muita ânsia de vômito, muita ânsia. E assim, eu sentia, um dos sintomas da ansiedade em mim, eu não sentia fome, né? Eu fiquei muitos dias sem comer. Então, assim, quando eu tomava fluoxetina, eu sentia muita dor no estômago. Até que eu comecei a tomar ele no café da manhã, após o café da manhã. Mesmo não sentindo fome, eu empurrava um suco, um pãozinho, para não tomar o fluoxetina de estômago vazio. E eu percebi que deu uma leve melhorada. Porque eu cheguei até que tomar como é que é o nome? Omeprazol para me ajudar, porque eu sentia muita dor no estômago. Mas enfim, depois que eu comecei a tomar depois do café da manhã, eu senti que eu dei uma leve melhorada aí nos sintomas. Mas durante 15 dias foi assim: muita dor de cabeça, a insônia piorou, os sintomas pioraram e
não tinha fome, muito enjoo, muita dor no estômago, enfim. Quando foi lá pro 17º dia, eu já comecei a sentir uma melhora, uma disposição, sabe? E a partir do 20º dia aí que eu notei que eu estava assim melhorando, né? Então assim, eu acordava disposta a fazer as coisas, eu acordava com vontade, com ânimo, sabe? Então eu fiz o tratamento com fluoxetina por 6 meses. Eu gostei muito de fazer o tratamento com fluoxetina. É claro que assim, você fica meio que num mundo seu, que as coisas acontecem e você não sente, sabe? Aquilo não te baqueia, como se você tomasse uma pílula da felicidade mesmo, que acontece as coisas ruins e meio que você não sente ali, sabe? Algo realmente assim, parece que você é meio que um robô, sabe? Sem sentimentos. Mas era melhor isso do que as crises de ansiedade, né? Então, assim, eu fiz o tratamento certinho por 6 meses. Eu gostei muito de usar o fluoxetina. Sobre perda de peso. No começo eu perdi peso porque tirou a minha fome, né? Na verdade, eu já tinha esses sintomas da ansiedade e com fluoxetina piorou, né? Teve os enjoos também. Então, eu não me alimentava direito, né? Então, sim, no começo eu perdi peso, mas conforme eu fui melhorando, conforme eu fui me estabilizando emocionalmente, a fome foi voltando. E assim, se você não cuidar da sua alimentação, consequentemente você vai engordar. Se você comer coisas saudáveis, se você se alimentar bem, você não vai engordar. Mas se você não está comendo bem, consequentemente você vai engordar, porque você está comendo, né? E você não está comendo coisas saudáveis. Então, sim, você pode ganhar peso quando você estiver melhorando, tá bom? Então, no meu caso, eu perdi peso no começo e depois deu uma estabilizada. Na segunda vez que eu precisei fazer o tratamento com fluoxetina, também foi do mesmo jeito. Até o 20º dia, não tive melhora, depois eu comecei a melhorar, foi do mesmo jeito do primeiro, tá bom? Então, assim, hoje eu não tomo mais medicação, não faço uso de fluoxetina nem de alprazolam, tá? Não tomo nenhuma medicação, graças a Deus, mas o fluoxetina foi o que me ajudou, foi o que tratou a minha ansiedade. Quando eu fiz o tratamento, eu não tive nenhuma crise de pânico, eu até tive leves crises, é como se o medicamento desse uma aliviada nas crises, sabe? Então não tinha aquela crise tão forte de desespero, de falta de ar, de achar que ia morrer, de parar no hospital, não. Sabe? Eram umas crises mais leves por causa da medicação. E depois que eu parei a medicação, fui tirando aos poucos e não tive mais crises. Espero não precisar fazer outro tratamento com fluoxetina. Eu conheço pessoas que fazem tratamento pro resto da vida e não tem vergonha nenhuma fazer medicação, usar medicação. O importante é estarmos bem com nós mesmos, sabe? Se tiver que tomar medicação, tome. Primeiramente, marque um psiquiatra, marque um psicólogo. Isso é fundamental, sabe? Não se automedique. Ah, porque com fulano deu medicação, talvez com você não dê certo a mesma medicação, tenha que ser outra. Então, assim, não faça nada sem passar no médico antes. E uma coisa que é importante ressaltar, que a medicação ela é um complemento, tá? Não é ela que vai te curar. Primeiro, no meu caso, primeiro foi me conectar com Deus, com a minha família, né, com as pessoas que eu amo, não pensar só em trabalho, mas também pensar em mim, no lazer. E segundo foi ir ao psiquiatra, um psicólogo, fazer uma terapia, né, foi no que me ajudou muito no meu caso. E terceiro e quarto que eu fiz foi cuidar da alimentação e fazer exercício físico. Isso é fundamental, a gente começar a cuidar de nós, da nossa mente. A alimentação a gente acha que não, mas influencia muito, tá? Então, assim, é importante cuidar da alimentação, é importante fazer exercício físico. Eu ia sem vontade, muitas vezes eu ia pra academia chorando, porque eu não tinha vontade de treinar, eu não tinha vontade de fazer as coisas, mas assim, eu ia nos empurrões e eu sabia que aquilo iria me fazer bem. E eu tenho certeza que por causa dessas mudanças nos meus hábitos, eu não voltei a ter crise de ansiedade, tá? Cada caso é um caso, eu estou falando do meu, tá bom? Então, no meu, eu tenho certeza que por causa dessas mudanças, eu não voltei a ter crise de ansiedade. Dou graças a Deus, ao meu Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Ele me curou. Mas nós devemos cuidar de nós, do nosso corpo e da nossa mente. Então, minha dica é: faça terapia, faça exercício e cuide da sua alimentação, tá bom? Desejo melhoras para todos, que o Senhor Jesus nos liberte, que o Senhor Jesus venha cuidar de nós. E é isso, tá bom? Deus abençoe.